Olá pessoal, essa é a nossa segunda parte da 12ª aula, né? Nós estamos falando hoje sobre paradigmas na história da teologia, que é o 7º capítulo do nosso livro texto, né? Esse livro aqui que nós estamos falando, Introdução à Teologia, e penso que todos vocês compraram esse livro, muito importante, tem outros interessantes, mas esse é um livro bastante completo, né? Tem outros que se atentam mais para a história da teologia, outros se atentam para as teologias, né? Mas o Murray Libani vai dar uma caminhada em todas as áreas, dando essa introdução para nós. E aí, dizendo para vocês como os paradigmas na história da teologia, eu disse para vocês que os teólogos acabam trabalhando, eles partilham, né, dividem entre si uma constelação de regras, de esquema, de estilo, de formular a teologia. Então, por quê? Porque a teologia é a rainha de todas as ciências. Então, com esse conjunto de elementos teóricos, eles dão conta das necessidades e demandas teológicas ou de determinado momento histórico. Então, de acordo com a situação, de acordo com o momento, de acordo com o contexto, o teólogo acaba levando em conta, né, a necessidade e também o momento histórico da teologia, né? E aí, lógico que vai dentro dessa concepção, vai considerar também o lugar, o interesse, as perguntas da fé. Então você verifica que hoje nós temos, dentro do nosso contexto pentecostal, nós temos o neopentecostalismo e que tem o gancho da teologia da prosperidade. Então, quando falamos de neopentecostalismo, nos associamos logo à teologia da prosperidade. Mas nem sempre o neopentecostalismo se revela como a partir da teologia da prosperidade. Você vai ter outras situações, outros fatos, outros momentos do neopentecostalismo que vai divergir do pentecostalismo clássico. Então, dentro dessa concepção, nós vamos verificar, o teólogo vai verificar tudo isso. Então, vai verificar o quê? As respostas, né, a determinadas perguntas da fé, para dar essa resposta. Vai verificar também o momento histórico, vai verificar também o lugar e o interesse. São questões em que os paradigmas da teologia vão serem construídos para se transformarem em regras, se transformarem em modelo, se transformarem em padrão. Tá? Então, tudo isso, né, dentro desse panorama que eu dei para vocês, é chamado então de paradigma teológico. Então, o paradigma exprime, né, o paradigma então, vai exprimir o quê? Uma constelação geral, um padrão básico, um esquema fundamental, um modelo global segundo os quais a teologia percebe-se a si mesma, né? Ela vai compreender ela mesma, ela vai fechar o seu pensamento, tá? vai considerar as pessoas, a sociedade, o mundo e, sobretudo, sua relação com Deus. Então, temos tudo isso, e eu vou dizer para você, numa linguagem bem simples, para você entender. Tudo isso que eu disse para vocês, né? O padrão básico, o esquema fundamental, o modelo global, a teologia vai perceber-se a si mesma, vai perceber as pessoas, a sociedade, o mundo e sobre o mundo. Então nós temos aí uma visão horizontal. Agora vem a vertical, que é sobretudo sua relação com Deus. Então a teologia sempre vai estar içada, vai estar enganchada no divino, em Deus. Não dá para discutir uma teologia sem tê-lo, né, como ponto principal, como a pedra de fundamento. Não tem como. Tá? Para que você discuta tudo isso, esses paradigmas, Deus é o ponto principal. Tá? Aí nós temos, então, uma série de paradigmas. Então nós temos paradigmas do sagrado, nós vamos ter o paradigma gnóstico sapiencial, paradigma do ser e essência, vai tudo sendo construído.
paradigma da subjetividade, intersubjetividade e existência. Vamos ter paradigma da história, paradigma da praxe, paradigma da linguagem, paradigma da narração, paradigma da holística, e encerramos com esse da holística, né? Concluindo essa questão. Então, cada momento da teologia é pensado uma regra, é pensado um padrão. Dentro do paradigma do sagrado, nós temos então a ciência, né, como uma verdade. Nós vamos ter a ciência como um ponto fundamental. Por que nós vamos ter a ciência como verdade? Né? Porque ela é pesquisa. A ciência é uma pesquisa. A ciência ela vai trabalhar sempre buscando o real, a realidade, os fatos. Ela não vai buscar algo que não seja comprovado cientificamente, senão não é ciência. Mas dentro do paradigma sagrado, nós vamos entender a teologia como ciência das coisas, ciências da realidade e ciência da experiência sagrada. Aí nós voltamos lá atrás, e principalmente nós pentecostais, que vamos sempre definir a experiência. A experiência, ela não adianta eu falar para você que não existe, se você teve a experiência. Nós temos os protestantes históricos, né, somente os seguidores do sensacionismo, que vão dizer que não existe mais a manifestação dos dons espirituais. Vão dizer que o charisma foi só no tempo dos apóstolos, não tem mais isso. Vão entender que na hora que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tá? Lógico que a gente sabe a construção desse pensamento, né? Porque ninguém que é batizado com o Espírito Santo nas águas, quando levanta falando em línguas estranhas ou a glossolalia, na experiência glossolalia. Mas os históricos vão dizer para mim e para você que não existe mais, que não temos apóstolos, que isso é uma emoção, isso é uma coisa do homem, mas isso não diminui a nossa experiência, nós pentecostais. Nós sabemos que essa experiência não tem como você negar. É você que teve a experiência. Então não dá para você provar cientificamente essa experiência. É mais ou menos você estar degustando uma laranja e perguntar para alguém que está perto de você, dá doce laranja, né? A pessoa não tem como responder, tá? Porque ela não está tendo a experiência de degustar laranja. Ela não tem, para poder confirmar, para ela concordar com você, ela precisa também degustar laranja. Ou pelo menos um pedaço daquela fruta que você está degustando. Então, dentro do paradigma do sagrado, nós vamos ter que, interessante, que em determinado momento a situação do sagrado, né, revela um conjunto de convicções, concepções, valores, procedimentos e técnicas que são levadas em conta pelos membros de determinadas comunidades teológicas. Ocorre mudança de paradigma quando se dá uma irrupção de muitos sinais inovadores, de fatores e elementos quais o paradigma em curso não dá conta. Então você vai verificar que dentro do pentecostalismo, do próprio pentecostalismo, nós, a partir da década de 50, nós começamos a receber a tenda da cruzada evangelística, hoje chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando elas chegaram aqui, no interior de São Paulo, na região onde estava sendo construída, houve uma alteração, porque eles repreendiam o maligno e acaba invocando, e a pessoa possessa falava, se contorcia, e os assembleianos tiveram um certo susto com essa situação. Foi um susto. Tá?
porque fugiu do padrão que vinha sendo construído desde 1910. A manifestação dos espíritos imundos não tinha diálogo entre os irmãos quando expulsavam, não tinha. Mas a cruzada evangelística, hoje chamada de quadrangular, tinha essa prática. Não sei se todos, mas na região onde eu morava tinha muito essa prática de entrevistar, de invocar, de repreender, aquele negócio todo. Então, dentro do paradigma do sagrado, acontece sempre uma erupção quando há inovações, quando há mudança dos fatores, né? E durante esse curso ele vai alterar. Tá? Vamos para a próxima aula.